No extremo deserto do norte do Arizona, onde a paisagem parece nunca terminar e o vento arrasta consigo segredos antigos, existe uma faixa de terra evitada até mesmo pelos moradores mais antigos. Red Mesa. Vista de longe, é apenas uma elevação de rochas avermelhadas, marcada por cicatrizes do tempo. Mas para quem cresceu nas proximidades, essa região carrega um peso difícil de colocar em palavras. Uma sensação constante de que algo observa, silencioso, paciente e hostil. O governo americano registra Red Mesa como uma área comum de trânsito rural. Já a comunidade Navajo, por outro lado, evita até pronunciar o nome da região após o pôr do sol. Eles têm um termo para descrever as entidades que supostamente caminham por entre aquelas rochas. Yinaldlushi, conhecidos popularmente como Skinwalkers. Criaturas que, segundo a tradição, seriam pessoas que abandonaram a própria humanidade em troca de poderes sombrios, capazes de assumir a forma de animais distorcidos, imitar vozes humanas e rondar propriedades como predadores inteligentes. As histórias sempre circularam, passando de geração para geração. Mas foi apenas recentemente que Red Mesa voltou a chamar atenção, depois de uma série de ocorrências estranhas que envolveram uma família que buscava recomeçar longe da cidade grande. A família Carter, Emily, Mark e o filho adolescente, Jacob, havia se mudado para o interior após anos vivendo no caos urbano. Buscaram a paz, o silêncio e a sensação de isolamento que tantas pessoas romantizam. Compraram uma pequena propriedade próxima à encosta de Red Mesa. A casa era simples, mas sólida, cercada por quilômetros de terra vazia e atravessada apenas por uma estrada de terra esburacada. Era o tipo de cenário que parecia perfeito para quem queria tranquilidade. Mas desde a primeira semana, estava claro que algo naquela região não era normal. Tudo começou de maneira discreta. Mark relatou que, na primeira noite, ouviu passos ao redor da casa. Passos leves, mas calculados, como de alguém tentando não ser percebido. Ele saiu com uma lanterna, imaginando que algum animal tivesse se aproximado, mas não encontrou pegadas, arranhões ou qualquer sinal de vida. Apenas o vento morno passando entre as estruturas de madeira e o silêncio profundo da madrugada. Na manhã seguinte, Emily encontrou o galinheiro aberto. 2 galinhas estavam desaparecidas. A porta não parecia arrombada, apenas destrancada. Mark assumiu que tinha esquecido de fechar, embora soubesse que não era verdade. Diante do cansaço da mudança, deixaram para lá. Mas a sensação de serem observados nunca foi embora. Com o passar dos dias, fenômenos mais incomuns começaram a surgir. Jacob relatou que algumas noites acordava ouvindo alguém chamando seu nome lá fora. A voz era idêntica à de sua mãe. Mesma entonação, mesmo jeito de arrastar certas sílabas. Mas sempre acontecia depois da meia-noite, e Emily estava dormindo profundamente quando ele ia verificar. Ao redor da propriedade, surgiam pegadas que não se pareciam com nada conhecido. Algumas lembravam cascos, outras pareciam impressões humanas, mas com dedos longos demais, curvados de maneira antinatural. A cada amanhecer, novas marcas apareciam. A cada noite, os sons ficavam mais frequentes. Um dos vizinhos mais antigos, um senhor navajo chamado Thomas Begay, finalmente se aproximou da família em um fim de tarde. Ele observou a casa em silêncio antes de falar, como se estivesse avaliando algo invisível. "Vocês precisam sair daqui", disse ele com uma firmeza estranha, "antes que a noite leve o que ainda é de vocês." Mark tentou rir, acreditando que era algum tipo de superstição local. Mas Thomas não estava brincando. Ele explicou com voz baixa que aquela região sempre fora associada a atividades de skinwalkers. Segundo ele, não eram criaturas aleatórias, mas indivíduos amaldiçoados que realizavam rituais proibidos para assumir formas animalescas e vagar pela noite. "Eles não atacam rápido", alertou. "Primeiro testam, observam, copiam vozes, aproximam-se das janelas. Quando acham que você está vulnerável, então agem." A família agradeceu o aviso, mas ignorou grande parte de sua história, acreditando que fosse apenas folclore. Na noite seguinte, o clima ficou mais pesado. O vento soprava de forma irregular
emitindo um som estridente ao passar pelas frestas da casa. A eletricidade oscilava, algo comum naquela área remota, mas que naquele contexto apenas amplificava a sensação de isolamento absoluto. Por volta das 2 da manhã, Emily acordou ao ouvir o que parecia ser o choro de uma criança no quintal. Ela correu até o quarto de Jacob, apenas para encontrá-lo dormindo profundamente. O som vinha lá de fora, perto do celeiro. Era um choro fraco, intermitente, como se alguém estivesse ferido. Mark, relutante, pegou a espingarda que mantinha guardada desde a mudança. Quando abriu a porta dos fundos, encontrou o quintal iluminado apenas pela lua pálida e pelas sombras das árvores distorcidas. O choro cessou assim que ele pisou na varanda. Foi então que algo se moveu perto da cerca. Não era grande, mas se deslocava de maneira irregular, quase como se estivesse aprendendo a usar o próprio corpo. Mark apontou a lanterna e encontrou o que parecia ser um coiote, mas não completamente. A criatura tinha o corpo de um animal, mas os membros eram desproporcionalmente longos e os olhos refletiam a luz de um jeito anormalmente humano. Quando a luz o alcançou, a criatura inclinou a cabeça, lentamente, como se estivesse analisando os 2 humanos à sua frente. E então, numa voz demasiadamente familiar, ela chamou: "Mark!" A voz era de Emily, exata, idêntica. Emily congelou. Mark puxou Emily para dentro da casa e trancou a porta imediatamente. A criatura, lá fora, deu 2 passos para trás e emitiu um som que não era um uivo, nem um grito humano. Algo entre os dois, como se tentasse imitar as 2 espécies sem pertencer a nenhuma delas. A partir daquela noite, o terror apenas escalaria. Ao amanhecer, Mark encontrou na varanda algo que parecia ter sido deixado como um aviso. Uma carcaça de coiote, porém despedaçada de forma quase ritualística. O esqueleto estava intacto, mas a pele havia sido puxada de maneira precisa, esticada e deixada sobre o corrimão como se alguém tivesse vestido a estrutura da casa com ela. A família começou a considerar seriamente deixar Red Mesa, mas já era tarde demais, pois as entidades ao redor da propriedade pareciam ter escolhido aquele território como parte de seus jogos noturnos. E como Thomas B. Gay diria mais tarde, uma vez que um Skinwalker decide observar alguém, ele não esquece. Ele espera e retorna. Os Carter passaram o dia discutindo a possibilidade de abandonar a propriedade, mas a decisão parecia mais complexa do que simplesmente fazer as malas. A sensação de que estavam sendo vigiados não desaparecia, mesmo sob a luz forte do sol. Jacob, que antes achava tudo exagero, começou a notar que as sombras ao redor da cerca pareciam mais profundas do que deveriam ser, como se algo permanecesse parado, apenas observando, além do alcance da visão humana. Ao entardecer, o clima mudou novamente. As nuvens se acumulavam no horizonte, tingindo o céu de tons arroxeados e avermelhados, como se Red Mesa estivesse se preparando para algo. Emily observava o pôr do sol pela janela da cozinha quando viu uma figura parada perto da borda da propriedade. Era distante, mas nítida o suficiente para perceber que não parecia humana, ou pelo menos não inteiramente. Era alta, com membros longos e finos, a cabeça inclinada para o lado, de forma exagerada. A pele parecia pálida demais para alguém naquele deserto escaldante. A criatura permaneceu imóvel, encarando a casa como se aguardasse um convite. Emily chamou Mark imediatamente, mas quando ele olhou para a mesma direção, a figura havia desaparecido. Isso marcou o início da noite mais longa da vida da família. Ao cair da noite, começaram os ruídos. Estalos suaves ao redor da casa, como passos pesados se aproximando. Depois vinham os arranhões na madeira, longos, lentos, precisamente medidos, como se a criatura estivesse estudando a estrutura, sentindo o material, avaliando pontos fracos. Jacob, em pânico, tentou ligar para a polícia, mas o sinal estava inexistente. A tempestade iminente parecia interferir em tudo, inclusive nos equipamentos eletrônicos. Por volta de meia-noite, Thomas Baggey bateu na porta. Mark abriu, surpreso e aliviado ao mesmo tempo, mas notou imediatamente o olhar sério que o senhor carregava. "Eles estão perto", disse Thomas sem entrar.
Eu senti no vento. Eles não querem que vocês fujam. Mark o convidou a entrar, mas Thomas hesitou. Observou a escuridão atrás de si, como se esperasse que algo emergisse dali a qualquer momento, e finalmente cruzou a porta. Dentro da casa, ele preparou pequenos amuletos com ervas secas e pó branco retirado de um pequeno saco de couro. Colocou um em cada janela e um na porta principal. Emily observava assustada. Isso vai impedir? Thomas respirou profundamente antes de responder. Nada impede completamente, apenas atrasa. A tempestade finalmente explodiu lá fora. Relâmpagos cortavam o céu, revelando por frações de segundo a vastidão da paisagem ao redor. E nessas breves iluminações, a família podia ver, por um instante, formas se movendo entre as árvores retorcidas. Não eram animais, não caminhavam como animais. Andavam eretos, inclinados, com braços longos e passos desengonçados, como se imitassem o corpo humano sem compreendê-lo completamente. O primeiro impacto na parede ocorreu minutos depois. Um estrondo seco, seguido de arranhões violentos que faziam a madeira vibrar. Jacob chorava, tentando manter a porta do quarto trancada. Emily e Mark seguravam firme a porta da sala, enquanto Thomas murmurava orações navajo-baixas, o rosto rígido de concentração. Outro impacto, dessa vez no telhado. Algo pesado caminhava por cima da casa, lentamente, arrastando unhas ou garras que produziam um ruído agudo, constante, quase insuportável. O vento uivava por entre as frestas, mas havia algo mais. Sussurros, vozes deformadas, chamando pelos nomes da família. Jacob, abra a porta. Emily, estou aqui fora. As vozes mudavam de timbre, de entonação, como se as criaturas estivessem testando qual combinação soava mais convincente. Às vezes vinham como vozes familiares, outras vezes como imitações grotescas, onde palavras comuns pareciam distorcidas, pronunciadas por bocas incapazes de formar sons humanos naturais. Em um relâmpago particularmente forte, Mark viu pela janela algo que quase fez seu coração parar. Parado na varanda estava um ser com a aparência de um cervo, mas não completamente. A cabeça era alongada, os olhos eram negros e fundos, e o corpo, embora coberto por pelos, tinha articulações humanas. As pernas se dobravam em ângulos impossíveis, como de alguém que raramente usava músculo ou osso de maneira correta. A criatura bateu com a testa na janela, deixando marcas de sangue. E então, em uma voz grave e quebrada, murmurou: "Deixe-me entrar." Thomas imediatamente jogou o pó branco contra a janela. A criatura recuou com um grito estridente, um som tão penetrante que fez a luz da casa piscar. Mas não foi embora. Ficou ali, observando, esperando. A tempestade piorou. O telhado começou a sofrer impactos repetidos, como se algo tentasse abrir caminho. Thomas virou-se para Mark. "Eles querem entrar antes do amanhecer. Precisamos resistir até lá." Emily segurava Jacob, tentando bloquear os sons horrendos que vinham de fora. A cada minuto, novas criaturas surgiam ao redor da casa. Sombras se acumulavam na varanda, arranhões percorriam as paredes. O ar parecia mais pesado, mais denso, como se a própria noite estivesse se fechando sobre eles. Horas se passaram de forma confusa e agonizante. As criaturas se moviam ao redor, ora atacando, ora apenas observando, como se divertissem prolongando o terror. O pior veio por volta das 4 da manhã. Um som seco ecoou pelo corredor, como se algo tivesse caído dentro da casa. Mark imediatamente ergueu a espingarda. Thomas ficou rígido. Não era possível que algo tivesse entrado. Não deveria ser possível. Então ouviram passos. Passos dentro da casa. Passos arrastados e irregulares, vindos do quarto de Jacob. Emily correu até a porta do corredor, mas Thomas a impediu. Pode não ser ele. Os passos continuavam, agora acompanhados por algo mais. Algo como respiração. Uma respiração pesada, forçada, quase molhada. A porta do quarto de Jacob se abriu lentamente, rangendo. A luz fraca do corredor revelou uma figura alta demais para ser o garoto, mas baixa o suficiente para parecer familiar. "Mãe!"
chamou a voz. Mas a entonação estava errada. Era como se alguém tivesse desmontado a voz de Jacob e montado novamente, peça por peça, de forma imperfeita. A criatura deu um passo para a frente. A pele parecia deslocada, esticada demais sobre ossos que não combinavam entre si. Os olhos, embora humanos, estavam desalinhados. E quando abriu a boca, o maxilar se moveu em direções independentes. Emily gritou. Mark atirou. A criatura recuou com velocidade impossível, movendo-se de volta para dentro do quarto. Thomas correu até a porta, jogando mais do pó branco, mas ao olhar para dentro viu apenas o cômodo vazio. Nenhum sinal de Jacob, nem da criatura. Jacob estava escondido no armário, trancado, tremendo, incapaz de responder a qualquer chamado. Ele disse que ouviu alguém batendo na janela e chamando por ele com a voz do pai. Depois ouviu passos dentro do quarto, mas sabia que ninguém havia entrado. Sabia que era um deles. Com as primeiras luzes da manhã surgindo timidamente no horizonte, os sons do lado de fora diminuíram. As criaturas se afastaram lentamente, desaparecendo entre as árvores e rochas como se tivessem se dissolvido na própria paisagem. A tempestade cessou quase instantaneamente, como se nunca tivesse existido. A família, devastada e exausta, arrumou suas coisas em silêncio absoluto. Thomas ajudou, recomendando que nunca mais voltassem àquela região. Eles partiram antes mesmo que o sol estivesse totalmente erguido. Até hoje, a casa permanece abandonada, cercada apenas pelo silêncio e pelos ventos que passam por Red Mesa. Moradores locais afirmam que, em noites de tempestade, ainda é possível ouvir vozes vindas da propriedade. Vozes que imitam chamados humanos, repetindo nomes desconhecidos, sussurrados na escuridão. E dizem que, embora os Carter tenham escapado, os Skinwalkers nunca esquecem rostos. Nunca esquecem vozes. Nunca esquecem quem ousou entrar em seu território. Alguns acreditam que, de tempos em tempos, essas entidades seguem viajantes que cruzam a região, observando de longe, esperando uma nova oportunidade de se aproximar, de testar, de copiar e de caçar. A estrada de Red Mesa permanece lá, silenciosa e vazia. Mas aqueles que conhecem sua história sabem a verdade. A noite ali jamais está realmente vazia. E algo sempre observa de dentro da escuridão.